Vejamos agora a modernidade e o paradigma racionalista. O principal representante do paradigma racionalista é o filósofo Immanuel Kant. Ele nasceu na cidade de Königsberg, na época situada na Prússia Oriental, hoje nomeada como Kaliningrado e território russo. A fundamentação da metafísica dos costumes, crítica da razão prática e metafísica dos costumes são as obras principais de Kant acerca da ética, com destaque para metafísica dos costumes. O paradigma racionalista e, consequentemente, o pensamento de Kant se contrapõe principalmente à moral medieval, cujos princípios teológicos tutelaram e subjugaram a razão e a filosofia por um milênio. Mas também se opõe ao pensamento ético dos gregos, centrados na busca de respostas acerca da natureza metafísica do bem e do próprio homem. E, por fim, Kant se opõe à ideia de que a sensibilidade e os instintos humanos são condicionados pelos determinismos biológicos e pelos determinismos da natureza. O pensamento do Kant está inserido no contexto do iluminismo, movimento do qual ele é apontado por muitos como sendo o seu maior expoente. O iluminismo é um movimento intelectual surgido no século XVII, mas que atingiu seu auge lá no século XVIII. Do ponto de vista filosófico, faz oposição à visão de mundo teocêntrica, visão essa que foi consolidada ao longo de toda a Idade Média. O iluminismo se caracteriza por afirmar a racionalidade e a crença na capacidade do homem de se autodeterminar e, consequentemente, a partir do desenvolvimento científico, do domínio do homem sobre a natureza e do engajamento político e social, tornar o mundo um lugar melhor para todos. O próprio Kant define o iluminismo da seguinte forma. Vejamos. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade. Se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Sapere aude. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. O Kant, ele vai realizar uma ruptura com o modelo metafísico dos gregos e teocêntrico dos medievais, indicando a razão como único alicerce seguro para o comportamento moral. Ao defender a autonomia racional do indivíduo e a capacidade desse mesmo indivíduo de se autodeterminar, o Kant ele se opõe aos princípios heterônomos dos pensadores gregos, mas principalmente dos medievais. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso significa dizer que as normas morais não podem ser ditadas por princípios externos aos homens, sejam esses princípios determinados pelas leis naturais ou por Deus. Com os iluministas e com o Kant, a razão conquista sua autonomia e o homem, como ser racional, o reconhecimento de sua liberdade. Vamos agora saber um pouco mais sobre o iluminismo para podermos continuar falando sobre o pensamento ético do Kant. Bom, o Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes e como Ilustração, foi um movimento cultural da elite intelectual europeia do século XVIII. Sua origem remete, como dito no vídeo anterior, ao grande poder dado à ciência e às crescentes discussões entre empiristas e racionalistas. Agora, no século XVIII, Kant promove a síntese dessas ideias, citando a máxima do Iluminismo.
O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento, independentemente da direção de outrem. Sapere aude. Tem coragem para fazer uso de tua própria razão. Este é o lema do iluminismo. Bom, em suma dessa síntese feita por Kant, dá para se perceber que os iluministas têm confiança na razão, e nisso são herdeiros de Descartes, Spinoza e Leibniz. Mas, diversamente das concepções desses filósofos, a razão dos iluministas é aquela do empirista Locke, que analisa as ideias e as reduz todas à experiência. Trata-se, portanto, de uma razão limitada à experiência e fiscalizada pela experiência. A razão dos iluministas é a razão que se encontra o seu paradigma na física de Newton, que não aponta para as essências, não se perguntando, por exemplo, qual é a causa ou a essência da gravidade, não formulando hipóteses nem se perdendo em conjecturas sobre a natureza última das coisas, mas sim, partindo da experiência e em contínuo contato com a experiência, procura as leis do seu funcionamento e as submete à prova. Fica claro que, defrontados com uma razão limitada, a corrente dos empiristas tiveram destaque nessa fase. Os elementos mais importantes do iluminismo, o deísmo, a ideologia política, partidária da liberdade do governo representativo, a tolerância, as doutrinas econômicas, vão ter sua origem no pensamento empirista. Mais do que isso, essa época assistiu a uma banalização do pensamento filosófico, e as ideias, para agirem sobre as massas, precisam se banalizar, perder seu rigor e a dificuldade, transformando-se em uma imagem superficial de si mesmas. A metafísica perde a força para o questionamento do homem com suas liberdades e direitos iguais, fornecendo, assim, boa parte do fermento intelectual de eventos políticos que se revelariam de extrema importância para a constituição do mundo moderno, tais como a Revolução Francesa, a Constituição Polaca de 1791, considerada a primeira Constituição moderna da Europa, a Revolução Dezembrista na Rússia em 1825 contra o czarismo, o movimento de independência na Grécia e nos Balcãs, bem como, naturalmente, os diversos movimentos de emancipação nacional ocorridos do continente americano a partir de 1776. Acompanhando essas contestações estavam grandes filósofos. O centro do iluminismo foi na França, com a grande Encyclopédie, editada por Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert, com contribuições de centenas de líderes filosóficos, tais como Voltaire e Montesquieu. Na Alemanha, havia um forte sentimento de remodelação religiosa e não um sentimento anticlerical como em outros países. Seus principais filósofos são Immanuel Kant, Johann Gottfried von Herder, Gottfried Ephraim Lessing e Moses Mendelssohn. Já na Escócia, o iluminismo se superou, produzindo ideias inéditas sobre o empirismo e pragmatismo. E dentre os principais autores estão Adam Ferguson, David Hume, Francis Hutcheson, Thomas Haidt e Adam Smith. Já nos Estados Unidos, as ideias iluministas exerceram uma enorme influência sobre o pensamento e a prática política dos chamados Founding Fathers, ou pais fundadores. Entre eles, John Adams, Samuel Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton e James Madison. E, por fim, na Inglaterra, a influência católica havia sido definitivamente afastada do poder político em 1688, com a Revolução Gloriosa. Assim, sem o controle da Igreja, é no Reino Unido que figuras como John Locke e Edward Gibbon dispõem da liberdade de expressão necessária ao desenvolvimento de suas ideias. A agitação filosófica foi tão difusa e impactante que muitos autores ainda associam ao ideário iluminista o surgimento das principais correntes de pensamento que caracterizariam o século XIX, a saber, o liberalismo, o socialismo e a social-democracia. E se pensarmos e analisarmos todos esses fatos, essa ideia é praticamente inegável. O iluminismo, sem dúvida alguma, concretizou no pensamento filosófico a ideia de um homem moderno e livre,
preparando o cenário para uma revolução iminente das massas, anunciando novos campos de pensamento. Mas essa história só em outros vídeos. Agora que já sabemos um pouco mais sobre o iluminismo, vamos continuar a nossa discussão sobre a concepção ética de Kant. E comecemos observando o esquema, pois vou discorrer sobre ele na continuidade da nossa aula. Para Kant, o homem habita dois mundos, diferentes dos outros seres vivos. O homem, ele habita no mundo sensível e também habita no mundo inteligível. Já os animais habitam apenas no mundo sensível. Quais são as principais características desse mundo sensível? No mundo sensível, prevalecem as coisas naturais. Prevalece a experiência e a sensibilidade humana. E esse mundo sensível, ele é determinado pela causalidade das leis físicas e biológicas e, portanto, é um mundo sem liberdade. Já o homem, ele não habita, como os animais, apenas no mundo sensível. O homem habita esse mundo sensível, mas também habita o mundo inteligível. E o que é que define esse mundo inteligível? Esse mundo inteligível é definido pela razão humana, pela capacidade racional do homem. Por depender da razão, ele independe da experiência. Portanto, o mundo inteligível é o mundo da liberdade e da autodeterminação. Bom, como eu já disse, o homem, para Kant, habita dois mundos, o sensível e o inteligível. No sensível, por ter uma existência material e finita, sujeita às leis da física, situada no tempo e no espaço, por possuir inclinações biológicas como a de subsistir, se alimentar, as relacionadas à sexualidade, a busca pelo conforto, dentre outras, do mesmo modo que qualquer outro ser vivo. Mas o homem, como eu disse, não habita somente no mundo sensível. O homem habita também no mundo inteligível. E isso é possível porque o homem é um ser dotado de razão, vontade e liberdade. Onde, nas palavras de Olinto Pegoraro, é causa da sua lei moral. De onde se conclui que as normas que devem orientar sua conduta no convívio social não estão pré-determinadas numa realidade que transcende a existência humana, seja ela a realidade metafísica dos gregos ou a divina dos medievais. A liberdade e a moralidade das ações humanas, bem como a distinção do homem em relação aos animais, reside na condição de que o homem é a única criatura capaz de escolher entre as inclinações naturais e instintivas e a voz da razão. Como todos os seres vivos, por existir no mundo sensível, seu corpo, o corpo do homem, sofre a ação de determinismos naturais. Precisa se alimentar, precisa de conforto, etc. Mas suas ações são orientadas pela vontade e não pelos instintos. Você notou, deve ter notado, que eu dei ênfase às palavras razão, vontade e liberdade. E isso não foi à toa. Essas expressões, razão, vontade e liberdade, são conceitos fundamentais, basilares na filosofia ética do Kant. Afinal, é a vontade de se sujeitar à lei moral, produto da razão, que leva o homem a uma condição superior à dos animais e que o faz verdadeiramente livre. Então, apesar do homem habitar dois mundos simultaneamente, o sensível e o inteligível, o homem se define por sua existência no mundo inteligível, enquanto os animais vivem exclusivamente no mundo sensível. Tomando de empréstimo novamente as palavras do Olinto Pegoraro, diz ele: a moral kantiana está na passagem do ser biológico e sensível
para o ser humano racional, onde vigora o primado da razão prática. A ética se situa na passagem do homem sensível, biológico e limitado às máximas morais subjetivas e particulares ao homem inteligível, que cumpre a lei moral e universal. É neste pano de fundo que se desenvolve a ética do imperativo categórico. Vamos entender melhor essa passagem do mundo sensível para o inteligível. Para isso, eu vou pedir que você preste atenção no esquema a seguir. Seguindo aqui a lógica do esquema, as ações humanas são regidas por, isso segundo Kant, princípios práticos e princípios imperativos. O que são os princípios práticos? Os princípios práticos são regras que o indivíduo formula para si mesmo e, portanto, possuem um caráter de subjetividade. Por exemplo, vou defender os mais fracos, não vou permitir ser desrespeitado, etc. Já os princípios imperativos, que são princípios válidos para todos os seres humanos, são, portanto, princípios objetivos. E eles são de duas formas ou ordens. Esses imperativos são hipotéticos ou condicionais, ou categóricos ou absolutos. Vejamos primeiro os princípios práticos. Vamos detalhar melhor um pouquinho esses princípios práticos. Os princípios práticos, eles mudam de um indivíduo para outro. Daí o seu caráter de subjetividade. Parte-se de uma regra geral para se desmembrar em outras particularizadas. Por exemplo, ter como regra geral ser solidário e praticá-la em situações específicas, como socorrer moradores de rua em época de frio, ajudar financeiramente uma determinada casa de acolhimento de crianças, promover campanhas de arrecadação de brinquedos em época de Natal, etc. Pessoas que não praticam essas ações não necessariamente estão agindo de forma moralmente condenável, pois podem não dispor de tempo, podem não dispor de condições financeiras ou viverem numa determinada região em que essas ações simplesmente são desnecessárias, pois não é em todos os lugares que nós vamos encontrar moradores de rua, crianças carentes, crianças vivendo em orfanatos e assim por diante. Vejamos agora os princípios imperativos. Os princípios imperativos, contrariamente aos princípios práticos, são objetivos, são universais, são válidos para todos os homens. E os princípios imperativos, eles são de duas naturezas. Os princípios imperativos podem ser hipotéticos ou condicionais e podem ser categóricos ou absolutos. Vejamos inicialmente os imperativos hipotéticos ou condicionais. Para o Kant, as éticas anteriores a ele, de gregos e medievais, elas partiam de imperativos hipotéticos ao se enunciarem em forma de dever e estarem subordinadas ou condicionadas a um determinado fim. Por exemplo, se quer ser feliz, busca a sabedoria filosófica. Lembra quem falou isso? Aristóteles. A felicidade plena se encontra na vida eterna. Portanto, age conforme as leis de Deus e da Igreja, que são pressupostos de pensadores cristãos medievais. Também podem ser pontuais, como por exemplo, se quer ser médico, tem de estudar o corpo humano. Se quer enriquecer, deve trabalhar. Se quer ser inteligente, tem de estudar. E por aí vai. Os imperativos hipotéticos, eles são a posteriori, ou seja, depois de, pois somente se pode saber o seu conteúdo diante de seu fim ou objetivo ao qual está condicionado. Já os imperativos categóricos, vamos tomar de empréstimo a própria definição do Kant para imperativo categórico. Diz o Kant, imperativo categórico é aquele que representa uma ação como objetivamente necessária e a torna necessária não indiretamente através da representação de algum fim que pode ser atingido pela ação,
mas através da mera representação dessa própria ação, sua forma e, por conseguinte, diretamente. Continua o Kant. O imperativo categórico pode ser assim formulado: age com base em uma máxima que também possa ter validade como lei universal. Assim explica o que são os imperativos categóricos. Não visam obter finalidade prática, mas simplesmente determinam a vontade a cumprir a lei moral, cumprir o dever pelo dever. É preciso que a norma da razão só tenha que pressupor a si mesma, porque a norma só é objetiva e universalmente válida quando se aplica independentemente de qualquer condição subjetiva que possa encontrar-se num ser racional, mas não em outro. Os imperativos categóricos são a representação da necessidade da norma como um fim em si mesma, não estando condicionada a nenhum outro fim prático ou outro critério que sirva de fundamento para decidir se uma ação pode ou não ser permitida. Os imperativos categóricos são leis morais necessárias, pois da vivência dessas normas depende a continuidade da vida em sociedade. Diferentemente das leis biológicas, se alguém não quer morrer, não se pode abrir mão de ingerir água, por exemplo. Nós podemos transgredir, uma vez que somos seres de liberdade. O cumprimento da norma moral depende da vontade livre do indivíduo, de querer se submeter a uma norma racionalmente válida e universal. O imperativo categórico é uma norma soberana da moralidade. Significa que, em nossas ações cotidianas, devemos considerar se elas podem ser uma prática de outros seres humanos em qualquer lugar e época. Isto é, se nossa ação pode ser tomada como uma máxima de conduta universal, tornando assim uma ação boa do ponto de vista moral, pois está protegida da parcialidade dos interesses particulares do agente. No Kant, o paradigma racionalista, ele atinge todo o seu esplendor. Para o filósofo, a conduta plenamente moral, ela é autônoma, pois não está condicionada a nada que esteja além da determinação formal da vontade. Sendo o homem a única dentre as criaturas a ser capaz de agir conforme as leis que são estabelecidas pela razão. O Kant, ele se recusa a fundamentar a ação moral a partir das inclinações voltadas para a busca da felicidade, o prazer ou o interesse, por serem subjetivas, por dependerem de cada indivíduo, e relativas também, pois o que pode ser considerado prazer ou felicidade numa sociedade pode não ser em outra. O Kant, ele nega o caráter a posteriori da moral, pois os atos não podem ser definidos como morais em função do fim que objetivam. O valor da moral para Kant, para ser absoluto e universal, deve ser a priori, ou seja, antes de. Não deve possuir outro fim a não ser a realização do dever, livre e racionalmente assumido pelo indivíduo.